você tem dificuldade de escrever rubricas no seu roteiro? Oi, eu sou Carol Santoyan e se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter ali 4 exercícios muito interessantes de escrita para você praticar e melhorar a sua escrita de rubrica. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, principalmente lá no meu Instagram. Se você não me segue, você já pode agora mudar a sua vida e começar a me seguir, @carolsantoyan, porque lá eu converso bastante com vocês, eu faço posts sobre isso e a gente fala sobre escritas de roteiro, tira dúvida, eu abro a caixinha, então me sigam lá no Instagram. Então eu acho bem interessante aqui passar esses 4 exercícios para vocês, mas já vou avisando que se você ficar até o final desse vídeo, você vai saber em primeira mão uma iniciativa que eu vou começar aqui no canal, totalmente gratuita, tá, gente? Não é nada disso, não. Mas eu quero aprimorar e ajudar vocês, a gente construir mesmo, a gente estudar juntos roteiros. Fica aqui até o final comigo que vocês vão entender. Mas, antes da gente começar então nos exercícios, eu quero muito falar pra vocês o que é rubrica, na real, porque pode ser que você tenha clicado nisso, ficou curioso com a palavra, mas ainda não sabe o que é rubrica. Rubrica é uma parte específica da escrita de roteiros. Se você não está familiarizado ainda com formatação de roteiros, se você ainda não sabe muito bem o que é isso, a gente tem 3 elementos principais, basicões, quando a gente escreve o roteiro, né? Que são o cabeçalho, né? Que você bota interior ou exterior, a locação, se é dia e noite. Você tem o diálogo, que você abre ali a fala do personagem, você coloca o nomezinho dele. E você também tem o que preenche isso tudo, o lugar onde você descreve cena, o lugar onde você apresenta esses personagens, o lugar onde você coloca a ação, o lugar onde você vai descrever um ambiente, enfim, a rubrica ela engloba bastante coisa. Então, essa meiuca aí é chamada de rubrica, ou seja, é ali mesmo que o roteiro acontece. E aí, gente, é normal que vocês sintam realmente dificuldades na hora de escrever rubrica, né? Por exemplo, saber descrever, né, essas ações, porque elas precisam ser filmáveis. Então, poxa, como que eu escrevo algo que vai ser filmável? Esse é uma primeira questão, né? Porque a gente não consegue colocar pensamento no roteiro, né? Porque como que a gente vai colocar um pensamento se a gente não tá vendo esse pensamento, a não ser que, sei lá, você insira um voice over, sabe? Tem essas questões, precisa ser filmável. Você pode até fazer ali alguma coisinha, rechear esse bolo com um pouquinho de literatura, um pouquinho, sem exagerar, mas sempre tem que ter uma ação para apontar pra gente o que a gente tá vendo ali, tá bom? Uma outra dificuldade é saber dosar na hora de descrever algo. Será que eu tô escrevendo demais? Será que eu tô escrevendo de menos? Como é que eu descrevo ambientes, personagens, enfim. Uma outra dúvida que, inclusive, eu adoraria que vocês assistissem esses vídeos aqui, que são os vídeos do Desafio das 5 Páginas que eu participei numa iniciativa do Writers Room 51, que a gente falou sobre essas questões, né, de ser atraente, as 5 primeiras páginas e tudo mais, mas essa é uma dificuldade muito grande. Além disso, gente, existe uma outra questão dificílima na rubrica, que é manejar o ritmo. Como que eu consigo, né, dar ritmo para minha escrita, como que eu escrevo sem dar aqueles blocões, sabe? Isso também faz parte de ser atraente, também, mas não só. Enfim, gente, existe uma série de complexidades, tá? Para você escrever a rubrica. E esses 4 exercícios que eu vou dar aqui para vocês, se vocês fizerem, vai ser muito interessante para você aprimorar a sua escrita. A primeira dica aqui que eu dou de escrita, né, de exercício, lembrando que são exercícios, é você escrever uma cena, né, lembrando que eu falo, né, que a cena ela é também uma unidade dramática, uma unidade de ação, porque você tem o início, meio e fim dentro da cena. Então você pode e deve fazer como exercício essa cena, só uma cena, você conta uma história só com uma cena, é uma coisa bem dinâmica, rápida, não é pra fazer uma cena de 17 páginas, tá, gente? Pode ser uma coisa mais enxuta, 1, 2 páginas. E você
coloca isso, início, meio e fim. Mas aqui a questão está, você não faz a cena com diálogo, tá? Este exercício compreende a total falta de diálogo, você não escreve diálogo para você focar na descrição das ações, em como você escreve imagens, porque muitas vezes a gente acaba apelando pro diálogo para coisas que podem ser resolvidas com uma ação. E às vezes a gente acha que o diálogo ele resolve muito essas coisas pontuais. Como vocês viram aqui no meu vídeo sobre diálogo, o diálogo ele faz muito parte da estrutura, inclusive. E também eu acredito que esse tipo de exercício é um ótimo caminho para você ir descobrindo o seu estilo, sabe? Como você gosta de escrever certas coisas. Então, tema livre, você só precisa escrever sem diálogos em uma cena, início, meio e fim, mas o pulo do gato está. Não escreve de primeira do jeito que você acha que vai ser o perfeito. Se force a cumprir umas etapas. Isso é bem legal para você entender como a cena ela pode ter várias camadas. Então, primeiro você faz o grossão ali, né? Você escreve a sua cena com as ações que você quer e depois você vai pulindo essa cena para você tentar entender o ritmo, para você tentar entender o seu estilo, como que você vai descrevendo aquelas ações, sabe? Então, pense nessas etapas de polimento como algo também muito positivo para esse exercício de escrita. Um segundo exercício é parecido com esse exercício também, mas ele é um exercício com vários com sub-exercícios, digamos assim. É você criar cenas também sem diálogo, início, meio e fim, uma cena só, mas focado em cenas, como eu posso dizer, com objetivos específicos. Por exemplo, eu vou escrever uma cena conscientemente. Agora eu quero escrever uma cena para treinar ação, né? Início, meio e fim. E aí você escreve ali, sei lá, uma cena de luta. Ah, eu quero escrever uma cena para treinar a escrita de suspense, tensão. Então você foca o exercício no tipo de escrita que você quer melhorar. Porque cada tipo de cena demanda uma escrita específica, sabe? Ah, eu quero treinar uma cena de romance. Então, é bem legal vocês fazerem esses exercícios sempre. Podem fazer vários deles ou todos, é incrível, mas olhando para o tipo de cena que você está construindo. O terceiro exercício aqui que eu vou propor para vocês é uma variação também de um exercício bem famoso até. Sabe aquele exercício de você assistir a um filme e aí depois que você assiste a esse filme, você escreve a cena como você achou que seria? Então, aqui você vai fazer o seguinte, você vai treinar coisas específicas. Por exemplo, vamos treinar a apresentação de personagem, né? Como que aquele personagem é apresentado. Então você vai pegar um filme que tem uma cena muito legal de apresentação de personagem que você curta. Por exemplo, eu gosto muito da apresentação da Miranda no Diabo Veste Prada. Então ali tem uma sequenciazinha, não precisa ser exatamente uma cena, pode ser uma sequência. E aí você vai olhar esta cena ou sequência e você vai escrever como você acha que aquilo foi escrito. Não olha o roteiro original ainda, tá? Olha esta cena. E aí depois que você escrever a cena, você pode pegar o roteiro original e dar uma comparada para ver como aquilo foi feito no original. Carol, não sei onde achar roteiros para ler. Simples, vou deixar aqui embaixo um link, que é um link com vários links de onde estudar roteiro, o que fazer e tudo mais. Lá no meu site eu indiquei sites para você encontrar vários roteiros aí pela internet. Então é um guiazinho muito legal de estudo pela internet. Aí você pode fazer com uma cena de apresentação. Poxa, é a primeira vez que a gente tá entrando num lugar assim diferente, a gente não tinha visto esse lugar até então no filme. Então é bom pra gente treinar e explorar como que descreve ambiente, né? Ah, ou então tem essa cena que eu acho muito legal, que tá acontecendo isso. Mas identifica o que você tá aprendendo com essa cena. Poxa, eu amo essa cena, porque essa é uma cena de sonho. Então, você escreve e você vê como aquilo foi feito depois, tá? O importante também, além do exercício de ver e escrever e depois comparar, mas não também comparar pra, é certo ou errado. Não, cada um tem um estilo também, tá? Cuidado. Mas você pode entender outras possibilidades de fazer aquilo que você fez, deixar de uma forma mais rica a sua escrita. O exercício principal também é você identificar o que você está fazendo, para você perceber que existem vários tipos de cena e esses vários tipos de cena podem ser escritos com ferramentas diferentes. Por exemplo, uma cena de luta, de perseguição e tudo mais, você pode ter muito mais ritmo, né, do que uma cena um pouco mais lenta, sabe? Cada cena tem um ritmo diferente.
O quarto exercício é um exercício muito legal, gente, que é você pegar uma cena também que você gosta muito de um filme, mas dessa vez você vai mudar a cena, você vai reescrever essa cena sem diálogo, uma cena bem verborrágica. E como você escreveria essa cena sem diálogo? Já pensou nisso? Isso é outra ideia muito legal que você pode aplicar ali para você treinar a escrita de rubrica. E por último, gente, quem ficou aqui até o final sabe que eu prometi lá, né, que falaria o que a gente vai começar a fazer aqui no canal pra gente treinar a escrita de roteiro, pra gente entender. E aí a gente também pode, enfim, muitas coisas vão acontecer. Mas eu quero dividir com vocês aqui um quadro que vocês amam muito e eu quero torná-lo recorrente, mais recorrente no canal, só que ele dá bastante trabalho de edição e tudo mais. Então eu pensei em fazer lives semanais, começando amanhã nossa primeira live. Eu pensei em fazer esse exercício da gente ler junto um roteiro. Então eu venho aqui, entro ao vivo, espelho uma cena, a gente lê juntos. Não vai dar pra, obviamente, ler o roteiro inteiro, então vai ser uma coisa direcionada, como a gente faz no Roteiro na Prática, né? Vou deixar aqui nos cards se você não sabe o que eu tô falando. Mas, poxa, imagina que legal seria eu lendo e comentando, e vocês também comentando. Eu acho que vocês podem somar muito. Então eu convido vocês amanhã para estarem ao vivo comigo às 19 horas, terça-feira, tá? Vamos ler rubricas, vamos entender como essas rubricas são feitas, vamos estudar juntos. Então é isso, gente. Se você está aqui até agora, muito obrigada por estarem aqui comigo. Se você não está inscrito nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreva e deixe aqui nos comentários o que você achou sobre isso, o que você achou, qual a sua maior dificuldade na hora de escrever roteiros. Eu vejo então vocês amanhã na nossa live lendo Roteiro na Prática. Um beijo. Tchau!